Esses votos foram amplamente criticados por juristas e parlamentares da oposição. Em muitas postagens feitas nas redes, políticos como Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer criticaram a postura dos magistrados, afirmando que eles se uniram para reagir ao posicionamento de Luiz Fux e não conseguiram rebater juridicamente o voto do juiz de carreira. Carmen, por exemplo, se ateve a dizer que acompanha o posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação ao crime de organização criminosa. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou. Enquanto Luiz Fux tinha ressaltado que para que houvesse tais acusações deveria haver reuniões constantes, não esporádicas, como apresentada na acusação. E a gente também trouxe esse trecho, acompanhe. Quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. E, nesse sentido, Beto Faria, na parte especial do Código Penal, já em 1943 assentava: é mister, portanto, que os associados se reúnam com permanência, vinculados pelo mesmo propósito de se entregarem habitualmente, não esporadicamente, à prática de crimes. Percebe a diferença entre o tom que foi adotado pelos ministros? Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer a sua análise sobre essa situação que envolve o posicionamento dos ministros no momento de manifestar os votos. Os ministros não conseguiram rebater tecnicamente, né, Dávila, as defesas que foram feitas ontem por Luiz Fux. Vimos isso no dia de hoje com Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. É verdade, Canhato. Aliás, o voto da ministra Carmen Lúcia destoa completamente do voto técnico embasado do ministro Luiz Fux. O voto da ministra Carmen Lúcia foi um voto genérico, citando vários historiadores, literatura e poucos juristas e poucas questões factuais da lei, da Constituição. E rapidamente ela usou todo esse voto genérico com citações de historiadores e personagens de literatura, até Victor Hugo foi citado, né? Para endossar a tese da Procuradoria-Geral da República e o voto do relator Alexandre de Moraes. É algo que destoa completamente de um voto magnífico de Luiz Fux que foi dado ontem. Pois é, Carmen Lúcia recitou, inclusive, um poema de Victor Hugo, como bem lembrou o Luiz Felipe Dávila. Deixa eu chamar o Diego Tavares, que é advogado, eu acho que vai trazer um ponto de vista interessante em relação à maneira como os ministros hoje se posicionaram e não conseguiram, né, rebater ponto a ponto aquilo que foi trazido no dia de ontem por Luiz Fux, né, Diego? Não conseguiram, Canhato. O voto do Fux, ele não é só muito rico do ponto de vista técnico. Ele é um voto que destoa, inclusive, do perfil histórico do próprio Fux. Como já foi dito, o Fux é um magistrado de carreira, é o único integrante hoje da Suprema Corte que ascendeu à magistratura desde a primeira instância, enfim, e cravou toda a sua carreira já dentro dos tribunais. E ele é conhecido por ser um verdadeiro carrasco no que diz respeito às ações criminais que caem sob sua tutela no Supremo Tribunal Federal. Um levantamento apontou que o gabinete do ministro Luiz Fux, ele dá provimento a menos de 1% dos habeas corpus que o ministro julga. Então, a tendência que se construía, claro, não levando em conta somente esse caso da trama golpista, porque o Fux já tinha adiantado a possibilidade de abrir uma divergência, mas até então, a imagem que se tinha do ministro é de que ele poderia dar um voto tão gravoso quanto o voto do próprio Alexandre de Moraes. Luiz Fux é a favor, por exemplo, da prisão após a segunda instância. Ele foi contra o juiz de garantias, dos julgamentos
da Operação Lava Jato, ele foi contra a decretação da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, dentro desse espectro de punitivistas e garantistas, o ministro Luiz Fux seria mais um punitivista do que os ministros reconhecidamente garantistas do Supremo Tribunal Federal. Então, quando um voto desse declarando a inocência de Jair Bolsonaro, declarando a inocência de outros réus, é feito pelo ministro Luiz Fux, isso coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo que examina o direito, de todo mundo que acompanha as decisões do Supremo Tribunal Federal. E com base nisso, eu repito, também pelo perfil do ministro Luiz Fux, a direita bolsonarista ganhou agora uma grande narrativa. Se um dos mais carrascos dos ministros acaba inocentando Jair Bolsonaro, de fato ganha musculatura aquele discurso de que não foi um julgamento pautado pela lei, foi um julgamento pautado mais pela política. Foi, como foi dito pelo Marco Rubio há pouco na rede social X, uma caça às bruxas, um julgamento de cartas marcadas. Se Bolsonaro não conseguiu a sua liberdade, seja para sonhar em disputar as eleições de 2026, não há dúvidas de que ele ganhou combustível para manter acesa a discussão sobre a rigidez desse julgamento, sobre a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, sobre tantas questões que a direita bolsonarista e o próprio Jair Bolsonaro vem trazendo, seja nas manifestações que lotam a Avenida Paulista, seja no grande movimento de redes sociais que a direita bolsonarista também titulariza. Nós vamos ter muita coisa ainda aí pela frente e, sem dúvida nenhuma, muitos reflexos do julgamento que provavelmente se encerra hoje nas eleições de 2026. E, claro, motiva sim uma reorganização da direita nesse momento, que, em razão também da condenação de Bolsonaro, deixa de poder contar com o presidente não só até 2030, mas até o efetivo cumprimento da pena nesse momento. Muitas lideranças, muitos políticos criticando esse julgamento e falaram justamente o que o Diego trouxe há pouco, né? Não foi um julgamento pautado pela lei, foi um julgamento político. Essa é a defesa de muitos. Passar para o Roberto Mota, porque havia, né, Mota, a expectativa de que no dia de hoje os ministros Zanin e Carmen Lúcia rebatessem pontos que foram observados e expostos por Luiz Fux no dia de ontem. Mas eles optaram em seguir um outro caminho e não conseguiram argumentar e rebater justamente os pontos que foram tão elogiados por juristas no dia de ontem, quando acompanharam o voto de Luiz Fux. É curioso que alguém tenha tido essa expectativa, né, Canhato? Porque o ministro Luiz Fux fez um exame detalhado, cuidadoso, muito bem informado, que deve ter custado um enorme trabalho sobre esse processo e sobre todas as acusações. E não se tinha visto, até o momento, um exame como aquele. Eu achava improvável que hoje houvesse a possibilidade de ocorrer qualquer resposta à altura do trabalho que o ministro Fux fez. Na verdade, ontem ecoou pela internet, depois do voto do ministro Fux, uma frase que diz: ainda há juízes em Berlim. Isso é uma alusão a um episódio que teria ocorrido no século XVIII, na Prússia, que foi descrito num conto francês, um episódio no qual o rei Frederico II da Prússia queria ampliar o seu palácio e queria as terras de um agricultor que estava do lado do palácio. E aí ele ameaçou tomar a terra do agricultor e o agricultor teria respondido: ainda há juízes em Berlim. Eu faço uma recomendação frequente às pessoas que estão acompanhando os debates públicos, Canhato. É muito útil para você entender melhor o que está acontecendo. Eu recomendo o seguinte: tire o som dos vídeos. Deixe apenas as imagens. Observe os gestos, a postura, as expressões faciais. Um dos trechos mais importantes do voto do ministro Fux fala sobre a imparcialidade do juiz. O ministro disse: o juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa, como também por seu necessário dever de imparcialidade.
Pois é, quero trazer agora um trecho, porque a ministra Carmen Lúcia, ela afirmou ser nítido o uso do aparato público para a suposta tentativa de golpe. Acompanhe. Que nós não estamos aqui julgando instituições. Exatamente. Nenhuma. Até porque, em qualquer local que haja presença humana, pode haver um ou outro desvio. Não estamos, até porque, neste caso, o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado no Estado brasileiro e é de uma enorme importância, e o fato de alguém lá, no uso desta função, que já foi ocupada por Vossa Excelência, pelo ministro Flávio Dino, não se andarem bem como se exige, não significa que o Ministério da Justiça, ele pode ser considerado até vítima, como o Brasil já foi, como a Petrobras já foi. São pessoas que se organizam fora e até se valendo destes cargos nessas instituições. Já Luiz Fux falou apenas em cogitações, ressaltando que isso não é crime. Acompanhe. Ainda quando a vontade de violar a lei penal se anuncie por palavras ou scripts, não pode haver crime, senão se vai além da expressão inócua de um pensamento. Passar para o Dávila mais uma vez. Dávila, a partir das manifestações dos ministros e, naturalmente, da comparação que o cidadão brasileiro faz ao observar a manifestação dos ministros, como o Supremo ou alguns integrantes do Supremo, principalmente da primeira turma, saem desse processo, hein, Dávila? Saem com a imagem de que foi um julgamento político, e isso é muito ruim para quem é membro do Supremo Tribunal Federal, para quem deveria ter notório saber jurídico. E eu volto aqui à frase do advogado Leonardo Correia, o presidente da Lexon, que diz, resumindo o que o ministro Fux falou no seu voto, quando atos preparatórios, que é a cogitação, passam a ser lidas como atos executórios, não estamos mais diante do direito, da lei, da técnica, mas da alquimia. E este voto da alquimia é que está determinando as penas impostas aos tal dos supostos golpistas. Passar para o Diego Tavares, porque é preciso lembrar o seguinte: esse eu acho que é um ponto crucial também nos muitos debates que vêm sendo feitos. Diego, nós acompanhamos ao longo dos últimos anos uma defesa muito grande de alguns políticos que entendem que é fundamental, é preciso, é urgente mudar a cara do Senado Federal com o objetivo de que os senadores tomem atitudes suficientes e necessárias para promover ajustes no relacionamento entre os poderes. O próximo presidente, né, Diego, poderá indicar 2 ou 3 ministros do Supremo. Você acha que isso mexe também com a dinâmica da política nos próximos anos? Certamente, Caniato. Falando do Supremo Tribunal Federal, a mudança de 3 ministros na sua composição já é suficiente para uma grande revisão de diversos precedentes. O próprio precedente que permitiu que Bolsonaro fosse julgado na Suprema Corte e não na primeira instância foi algo que foi alterado, na minha opinião, praticamente para servir a essa ocasião, servir a esse julgamento. Então, se isso acontece em um julgamento de tamanha relevância como esse que nós estamos acompanhando, imagina com 3 caras novas na Suprema Corte, diante dessa nuvem, diante de tudo diante de tudo que esse julgamento deixou de lacunas em relação aos precedentes. Porque uma coisa é você ter uma divergência em relação a uma questão processual, como a competência, por exemplo, como o cerceamento de provas, por exemplo. É normal que os ministros divirjam em relação a isso. Assim como é normal também que divirjam em relação ao mérito, mas não uma divergência abissal, como foi a que nós acompanhamos aqui. Ora, Jair Bolsonaro foi condenado na pena máxima que ele poderia pegar, praticamente a pena máxima por alguns desses crimes, ao passo que o ministro Fux entendeu que ele não deveria pegar pena nenhuma, que ele deveria ser absolvido. Então existe uma lacuna muito grande aí no meio, na qual novos ministros da Suprema Corte podem trabalhar, inclusive para rever esse julgamento no futuro, se for o caso. Em relação à política, eu acho que não só uma mudança na composição do Senado resolveria esse caso. É necessária uma mudança estrutural na dinâmica de freios e contrapesos que nós temos
na Constituição. Ora, quando foi que o Senado Federal recusou uma indicação a ministro da Suprema Corte feita pelo presidente da República? E depois de ratificar esses candidatos que são indicados pelo presidente, quando foi que o Senado Federal se propôs a rever a nomeação que foi feita a respeito desses ministros? Nem diante de um cenário de colapso das relações entre os poderes como nós vivemos, o Senado se mobiliza nesse sentido. E isso não é falta de divergência de opiniões políticas no Senado. Nós temos, sim, uma grande bancada que se diz conservadora no Senado Federal, temos grandes lideranças no Senado Federal que se dizem aliados de Jair Bolsonaro. O problema é que, nos vácuos de poder que se criaram nessas relações sempre espinhosas entre os poderes, a Suprema Corte é quem decidiu se tornar a dona da bola, é quem conseguiu assumir para si mais poderes. Muitas vezes, sim, por negligência do Poder Legislativo, por negligência do Poder Executivo e também, claro, essa vantagem que tem a Suprema Corte de ser titularizada somente por 11 ministros e não por centenas de congressistas, como é o Poder Legislativo. Mas o fato é que a Suprema Corte, nesse processo, se tornou hipertrofiada em relação aos demais poderes e hoje é quem detém a canetada final a respeito de tudo. Nós temos diversos exemplos aqui. Ora, já se fala no âmbito da Suprema Corte que uma eventual anistia, se aprovada pelo Congresso Nacional, conforme a competência que é atribuída ao Congresso por força da Constituição, terá que ser revista nos gabinetes dos ministros. Tivemos um exemplo aqui também em relação ao governo de São Paulo, da Suprema Corte querendo pautar políticas públicas sobre segurança, no caso das câmeras das fardas. Então, nós temos uma Suprema Corte que se deu o direito de falar sobre a respeito de tudo, de dar os rumos do país em todas as esferas, e isso evidentemente que não é republicano, isso não é saudável, não está de acordo com a tripartição de poderes com freios e contrapesos que está lá prevista na Constituição, como eu citei anteriormente. Então, a mudança que nós precisamos para remediar essa relação doentia, disfuncional que existe entre os poderes, infelizmente passa por uma reestruturação orgânica do país. Eu acho que não é só mudando a composição do Senado ou da Suprema Corte que nós vamos conseguir chegar nesse resultado.